eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo de Deus, para fluir através da vida do teu Filho, através, Senhor, do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, como sempre, venha como uma flecha atingindo o nosso espírito, Senhor. E que o nosso espírito possa governar sobre a nossa alma e sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo, todos os dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem agora. Todo demônio, bate em retirada agora deste lugar. Seja queimado e destruído lá fora, em nome do Senhor Jesus. E nós que estamos aqui dentro, que sejamos, ó Pai, extremamente edificados ainda mais pelo Senhor nessa noite. Para que continuemos, Senhor, cumprindo o Teu propósito. Cumprindo o Teu propósito a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Pai, usa o Teu Filho, Senhor, com poder e autoridade na Sua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meu amado. Deixa queimar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, a paz que sobrepassa todo, mas todo entendimento, esteja sobre a vida de vocês, para que nós possamos receber a melhor parte do Senhor. Não do que o Vitor tem para oferecer, porque o Vitor não tem nada. Não porque o pastor, nós não temos nada para oferecer. Mas o Senhor tem algo para te oferecer a cada dia e cada momento da sua vida. Simplesmente Ele nos levanta por graça e misericórdia para te trazer uma mensagem, para dar um pequeno toque no teu coração e fazer te lembrar da onde Ele te tirou e para onde Ele quer te levar. E para te lembrar que as promessas dEle ainda seguem de pé. Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo de sempre, Ele não mudou. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Amém? Talvez vocês pensaram que eu ia subir aqui e já ia falar, ué, o dízimo foi antes da palavra hoje? Né? A oferta foi antes da palavra? Mas glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque eu sei que tem milhares e milhares melhores que eu para falar da palavra dele. E também nessa casa eu quero agradecer a vida do pastor, da pastora, pela confiança, porque é algo muito sagrado, é algo muito santo falar da palavra do Senhor. É algo que a gente não pode brincar, porque é algo que pode transformar a nossa vida. E a mesma, se a gente não levá-la a sério, pode nos levar, infelizmente, para o inferno. Mas que Jeová o repreenda, porque eu vejo aqui todos salvos. Eu vejo aqui caras de pessoas salvas no Senhor. E é um desafio grande, porque estamos numa casa onde tem muitos homens de Deus, né? O pastor, o homem da palavra, o pastor Rodrigo, aquele homem de Deus, o Ícaro, o irmão Gilmar, e muitos homens ocultos e mulheres ocultos por aqui, que eu sei que tem muitas mulheres e homens de Deus aqui ocultos que têm o dom de falar do Senhor, de pregar sobre a palavra do Senhor, e eu sei que vocês têm feito um bom trabalho nos seus lares, e eu quero honrar a tua presença nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, porque hoje você está cumprindo o teu papel. Você está na casa do Senhor para adorar e escutar a palavra dele. Não porque você está em quatro paredes, onde há um teto, onde tem um conforto, onde tem uma cadeira. Porque se a gente for ali no nosso irmão do Paquistão, eles não têm isso. Ou em outros lugares, pessoas que estão escondidas, lugares onde tem perseguição, e não pode ter essa liberdade que a gente tem. Mas não é por isso que eu estou te falando isso. Eu estou te falando porque você é a igreja, porque nós estamos unidos. Aqui tem 2, 3, tem mais. Em nome de Jesus, então a presença dele está aqui. Então por isso que eu fico um pouco mais aliviado. Porque é uma responsabilidade muito grande. E eu quero, nessa noite, meus queridos, agradecer a Deus, porque você sabe qual que é o seu trabalho no reino? É vir para a igreja? É tocar no louvor? Né? É aquele casal abençoado ali que está na entrada hoje, e outros fazem trabalhar, ou no som, ou na mídia, ou tocar o piano, ou limpar a igreja. O nosso mais grande e maior, olha o espanhol saindo aí, o maior, vamos falar o português correto, né? Cadê a professora de português? Está ali, a Rose. O maior trabalho nosso que a gente tem é que nós possamos declarar aleluias, como Josué declarou um dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos, é muito poderoso da parte do Senhor a gente poder evangelizar e ver almas sendo ganhadas para o Senhor. O seu companheiro de trabalho,
o seu amigo, ou uma pessoa que você encontrou na rua que você não conhece, Deus preparando momentos para que novas almas conheçam Jesus. Mas o mais interessante é quando você olha para o teu lar e vê a tua casa servindo ao Senhor. E hoje de verdade que eu louvo a Deus pela esposa maravilhosa que eu tenho, uma mulher de Deus, que é ela que me apoia, que o que eu sou hoje primeiramente é o Senhor, e depois é graças a ela, e graças aos meus filhos, ao João Felipe, ao Vitor Hugo, eu quero honrar eles, e hoje vocês viram, isso pra mim aqui, Icaro, obrigado, Labaxara Cabas, eu vi o meu filho aqui hoje, esse é o meu trabalho, que eu e minha casa possamos servir ao Senhor, e eu preciso honrar a minha casa, baterista, amém, glória a Deus. E eu quero honrar a Deus pela vida da pastora Inês e do pastor Rodrigo, que eu chamo de gaúcho e de gaúcha baiana, que eu tenho intimidade para falar, hein, eu tenho, agora se vocês derem intimidade para vocês falam também, mas eu tenho para falar assim com eles, porque eles também têm feito um bom trabalho. Os filhos deles são bênçãos, tesouros na mão do Senhor. Eu não estou falando porque eles estão aqui, porque eu vejo isso. O meu filho é o que é hoje, o que ele está sendo, graças ao Léo, que o Léo é uma bênção, ele é um instrumento na mão do Senhor. Mas tudo para a glória do Senhor. Porque Léo é necessário que a gente venha desaparecer para que ele cresça. E você é instrumento poderoso na mão de Deus. Obrigado pela tua vida. Obrigado. Queridos, e sem perder tempo, porque nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, eu quero ler aqui meus olhos estão falhando um pouco, mas ele vai funcionar em nome de Jesus. Cadê o óculos da pastora Marinês que estava aqui? Eu já estava de olho no óculos dela ali. Falei, opa, se ela esquecer ali, já está resolvido. Segunda de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Amém? O pastor consegue ler lá. Eu não sei se eu vou conseguir ler lá, mas eu vou tentar para a gente estar na mesma sintonia, na mesma tradução, porque às vezes a minha tradução é outra, para a gente estar bem conectado, porque o Espírito Santo vai falar nessa noite. O Espírito Santo vai falar porque você veio com fome, você veio com sede, e Ele vai saciar a tua sede e a sua fome nessa noite, com a presença dEle, com a palavra dEle, amém? Vamos lá. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Pode passar? Ela disse a seu marido: tenho observado que esse sempre nos visita, é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia ele chegou ali e hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Vamos dar um stop aí. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer nesta noite, Pai. Oh, aleluias. Pela tua fidelidade, pelo teu amor sobre nossas vidas, pela tua misericórdia que se renova cada manhã, Senhor. Obrigado por esse encontro hoje que estamos tendo contigo, Senhor Jesus. Obrigado pelos louvores, pela ministração, pela pastora Inês, por o Senhor usar a cada um aqui nesta noite, Pai. Eu lhe peço que o Senhor nos dê sensibilidade nos nossos ouvidos espirituais. Abra os nossos olhos, dê sensibilidade nos nossos corações, para que a tua palavra possa chegar como aquela terra, Senhor Jesus, que ela seja frutífera, Pai. Aquela terra que dá frutos, Senhor. Que a tua palavra possa chegar do mais profundo dos nossos corações, Pai. Se alguma vida chegou aqui nesta noite desanimado, eu declaro que a palavra vai levantar e ele vai sair daqui saltando de alegria na tua presença. Se alguma vida entrou aqui nesta noite doente, Senhor Jesus, com alguma enfermidade, eu declaro que a palavra vai curar a sua vida nesta noite, Pai. Se alguém entrou aqui nesta noite, Pai, com alguma enfermidade espiritual, eu declaro cura através da tua palavra, Pai. Pai, mas que em tudo, que em todo, nós venhamos diminuir, desaparecer, para que o Senhor cresça em todas as coisas, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, Pai, e tenha misericórdia de nós nesta noite, Pai. Corra os meus 5 sentidos, Senhor Jesus, que não seja eu, que não seja o homem, mas seja o Senhor, através da tua misericórdia, através da minha vida, falando primeiramente a minha pessoa e para a tua igreja, Pai, para que possamos viver o sobrenatural aqui na terra até a sua vinda, Pai. Espírito Santo, se mova com poder e com liberdade nesta noite, em nome de Jesus, amém, 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 glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Fogo de Deus, era a única palavra que vinha no meu coração quando eu estava orando hoje, quando eu estava adorando ao Senhor. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. O fogo de Deus ele quer queimar, ele está queimando, mas a gente está correndo dele.
O fogo está lá e a gente está aqui. Não, o fogo está lá e a gente tem que pular dentro dele e se queimar dentro dele. Essa é a presença do Senhor. Eu quero dar só uma pincelada. Eu não ia, mas o Espírito Santo está me levando. No começo desse capítulo, acho que não precisa colocar, porque o pastor falou que eu tinha 3h30. E se eu começar vai ser 4h30 de mensagem. Então, vamos poupar. Mas no começo desse versículo fala de Eliseu. Profeta Eliseu. Discípulo de quem? Aprendeu com quem? Com Elias. Eu não quero entrar nisso porque é uma passagem muito forte e tal. Muito tempo leva, mas é uma passagem muito linda, muito poderosa. E Eliseu, ele passava ali e disse que uma mulher, uma viúva, no começo desse capítulo, ela chama Eliseu e fala: Eliseu, o meu marido faleceu e deixou dívida. Aí Eliseu fala: mulher, o que queres? Diga o que quer que eu faça por ti. Aí Eliseu pergunta para ela: o que você tem na tua casa? Ela falou: eu tenho uma botija de azeite, nada mais. Aí Eliseu fala para ela: fala para os teus filhos ir lá, nos vizinhos, e manda pedir vasilhas, várias vasilhas. Entre na tua casa, feche e comece a encher cada vasilha. E a palavra fala que quando ela foi na casa, entrou, começou a encher vasilhas, o filho olhou e falou: acabou. E quando acabou de encher a última vasilha, diz que parou de sair azeite. Mas não fala que cessou, não fala que acabou o azeite, fala que parou de sair o azeite. Fogo de Deus, ele não acaba. A presença de Deus, ela não acaba. Você pode estar desanimado, mas a presença de Deus na tua vida não acabou. Você pode estar triste, querendo desistir, mas o fogo de Deus não acabou, ele segue queimando. E o Ícaro, guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, a conclusão da mensagem ele já falou aqui. E muitas vezes a gente vê o fogo queimando. Enquanto eu fui para o Brasil, eu já estou falando que nem uma metralhadora, né, Carinho? Cadê o tradutor? Tem tradutor? Prometo que eu vou tentar falar mais devagar. Porque quando a presença vem é poderoso, minha irmã. É poderoso. Theo, é poderoso quando a presença vem, Theo. Aleluia. Quando eu fui para o Brasil, eu fui fazer exames. Porque como eu estou com 26 anos, é bom fazer o exame da juventude. E para variar, vocês acreditam que deu o exame, a vitamina D baixa? Falei, que raro, você mora na Inglaterra. Como que a vitamina D deu baixa? E o médico, eu falei pro médico, falei, não, porque eu moro na Inglaterra e lá realmente, às vezes 3h30 da tarde já é noite. Aí ele falou: Vitor, mas só que aqui no Brasil, aonde tem sol, eu tenho muitos pacientes aqui que vêm aqui com a vitamina D baixa. Porque o sol está lá, mas eles fogem do sol. Aqui tem sol, mas as pessoas não querem estar no sol, não querem se queimar. E o que Deus me leva a lembrar disso? Que o fogo está aí, o azeite está aí. Mas às vezes a gente deixa... Porque se você vê, Eliseu só deu uma batidinha no coração daquela viúva e falou assim: olha, a unção que estava sobre o seu marido, sobre a tua casa, está aí. Mas lembre-se, quando acabou as vasilhas, parou de sair o azeite. Mas a pergunta é, faça uma pergunta no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito. Se ela voltasse para os filhos delas e falasse assim: vai lá e peça mais vasilhas, seguiria saindo azeite ou não? Porque a palavra não fala que acabou o azeite, parou de sair. Se quando Moisés, naquele monte, na salsa ardente, fala que era um fogo que não consumia, aleluia, o fogo não se consumia, porque a presença de Deus estava ali. A presença de Deus está aqui. Às vezes o que está consumindo, queridos, é a nossa paciência, é o esperar. O esperar custa, é verdade? O esperar não é fácil. Eu lembro quando meu filho era pequeno, lembra, carinho, que a gente colocava Aline Barros? Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar no Senhor. Deus tem falado poderosamente no meu coração esses dias. Quando o pastor já comentou comigo para mim trazer a palavra, Deus já estava falando no meu coração outra mensagem, mas Deus mudou a mensagem. Ele é dono de todas as coisas, a mensagem veio da maneira que Ele quer e como Ele quer, não é como a gente quer. O pastor sabe muito bem disso, o pastor Rodrigo, quem predica a palavra sabe. Mas às vezes a gente esquece que preparar a mensagem
não é simplesmente em cima do púlpito, porque o importante não é, isso é importante, isso é sagrado. Mas verdadeiramente sagrado é falar da palavra de Deus. Isso é sagrado. Isso é sagrado, falar e viver a palavra de Deus. E às vezes a gente pega meditando, querendo preparar a palavra para o Senhor, trazer uma palavra de poder do Senhor para a igreja do Senhor, que ela possa impactar. Mas não é você que impacta, é a palavra. É o Espírito Santo que faz todas as coisas, ele segue aqui. Mas você também é um pregador da palavra. Porque quando você está no teu trabalho, quando você está na tua casa, você tem que seguir falando do amor de Jesus através da tua vida. E eu sei que está difícil. Está difícil para mim também. Mas Jesus falou, eu estou aqui. Jesus falou, eu estou aqui. Eu falei, Senhor, aonde que está esse fogo? Porque eu quero me jogar dentro dele, eu preciso me queimar dentro dele. Aonde que está esse azeite, Senhor Jesus? Eu preciso trazer mais vasilhas, eu preciso seguir enchendo essa vasilha para que o azeite não se esgote. Porque o mundo quer que você se desanime. O inimigo da nossa alma, que já está repreendido, já está embaixo dos nossos pés, quer que você pare. Mas Jesus hoje te fala, não pare, proceda. Proceda. Busca o meu fogo, busca a salsa que não se consumiu, não deixou de consumir desde os tempos de Moisés. A minha salsa, a minha presença não deixou de consumir, segue ali. Eu escutava um louvor esses dias e quando eu vejo a presença de Deus eu começo a chorar que nem criança. E falava o louvor. O louvor falava uma coisa linda. Falava do soldado, aquele que enfiou a lança em Jesus. A Bíblia fala que quando ele colocou a lança, ele falou verdadeiramente esse era um homem de Deus, esse era o Filho de Deus. E o louvor falava que Jesus olhava para ele. E ele falava, você pode sair daí. E Jesus falava, por amor a você eu não posso sair daqui. Por amor a você eu não posso me escravar daqui. Por amor a nós ele morreu. Por amor a mim e a você ele morreu. Jesus tem falado. E às vezes a gente, pelo nosso cansaço, pela nossa fadiga, pelo nosso desânimo, a gente tem esquecido desse sacrifício na cruz. Porque ali ele falou, eu vou, mas eu deixo o Consolador. Eu deixo o power, poderoso, o Espírito Santo, para que possa te levantar do lugar onde você está. Que possa fazer lembrar das maravilhas que Deus já fez e fará na tua vida. E agora eu acho que eu vou entrar na palavra. Obrigado, Jesus. Acho que agora eu posso entrar na palavra. Eu coloquei um título, só por colocar, eu sempre coloco um título para me orientar um pouco. Parecendo pastor, vou beber muita água. Entro no fogo. Queima, Jesus. Aleluia. Não tenho medo. Aleluia. Este é o meu lugar. Eu entro no fogo. Eu não tenho medo. Aleluias. Amém. E eu coloquei um título nessa palavra para a gente se orientar um pouco. No quarto gera vida. Calma que no final vocês vão entender. E ali fala, como a gente leu, que Eliseu passava sobre aquela cidade, porque ele era fazendo as missões. Ele acabava de vir ali da casa da viúva, e Deus usou ele para lembrar. Porque quando a gente fala dos personagens da Bíblia, que tem muitos personagens muito conhecidos, a gente fala de Elias, Eliseu, Daniel, Neemias, Jeremias, Moisés, muitos personagens foram importantes, mas não foram mais importantes do que Deus, do que aconteceu sobre eles. Eles foram simplesmente instrumentos na mão do Senhor, assim como você é. Então eu quero relatar aquilo que Deus usou Eliseu para fazer naquela cidade, naquele momento, porque usou em muitas coisas. Porque se a gente for relatar em tudo que Deus usou Eliseu, estou falando de Eliseu agora, a gente vai ficar aqui dias e dias e dias, né, pastor? E vai ser muitas coisas para a gente falar o que Deus usou ele para fazer. E ele passava sobre aquela cidade, sobre aquela multidão, fazia a missão, falava do Senhor. E a Bíblia fala que essa mulher, quando ele passou, começou a convidar ele para comer na casa dela. Ela e o esposo dela convidava esse homem de Deus para comer lá. E eu não sei se durou um mês, se foi durante um ano, ou se foi anos, mas foi tempos
que Eliseu foi passando pelaquela cidade, foi falando a palavra do Senhor, e comia, e parava, ali parava. Aí, até que chegou o momento que ela deu conta, falou, verdadeiramente esse é um homem de Deus. E ela fala para o marido dela, vamos construir um quarto. Vamos construir o quarto, colocar ali uma cômoda, colocar ali, né, uma mesinha de noite, uma cadeira, uma cama, para que quando esse homem de Deus venha, ele possa pousar aqui. Ele possa pousar aqui. Quando Jesus anda no meio da multidão, eu lembro de 3 relatos. A gente lembra do cego de Jericó, lembramos da mulher do fluxo de sangue, e lembramos de Zaqueu. Jesus passa na multidão, a multidão estava ali. A multidão estava ali, apertando Jesus, mas no meio dessa multidão, poucas pessoas chamaram a atenção de Jesus. O cego de Jericó, ele pega no meio de tudo, ele sabia que Jesus estava passando, e ele começa a falar, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Para aquelas pessoas normais que estavam ali vendo Jesus passando, aquelas pessoas cultas, aquelas pessoas educadas, aquelas pessoas que não queriam sair daquela zona de conforto, que queria seguir ali daquele mesmo jeito, não era normal, uma pessoa gritando lá atrás, filho de Davi, acredito que Jesus estava, não sei, lá do outro lado, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele toca Jesus, o que quer que eu faça? E a vista dele é recobrada. E aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus passando no meio da multidão, e Jesus fala, alguém tocou em mim, porque poder de mim saiu. Ela toca na hora de Jesus, e poder sai de Jesus. E a multidão estava toda ali, mas Senhor, Pedro falando, né? Mas Senhor, a multidão está te apertando aqui, você está falando que alguém tocou no Senhor? Não, porque poder saiu de mim. Passando a multidão, Zaqueu, pequenininho, será que era como eu? Misericórdia. Se era melhor que eu, era não. Aí, amém, glória a Deus. Ele sobe na árvore para chamar a atenção de Jesus. Jesus falou, hoje é necessário que eu cene com você na tua casa, porque chamaram a atenção de Jesus. Aí eu quero voltar nessa passagem. A presença passava até que ela deu conta, falou, opa, a presença de Deus está aqui, e eu quero que ela habite na minha casa, porque é um homem de Deus, Deus está com ele, e eu quero a presença de Deus na minha casa. Quero voltar para o século, que século nós estamos? Eu sou ruim de século, mas século 21. A gente vem na igreja, toca um pouquinho em Jesus, né? Toca um pouquinho no fogo, chega perto do fogo, na unção, e vamos embora para casa. E tudo normal. A vida é normal, voltou ao normal. Outro sábado, hoje não tocou, quem sabe daqui 15 dias. Aí, talvez daqui 3 meses, toca de novo. Jesus não quer só toquezinho na tua vida, Ele quer morar nesse quarto que essa mulher fez para aquele homem de Deus. Ele quer que você faça esse quarto. Sabe o que é esse quarto? É o teu coração. Jesus quer entrar no teu coração. Ele não quer simplesmente que você venha aqui aos sábados e sinta Ele. Às vezes um sábado sente, outro não. Não, Ele quer que você sinta Ele 24/7. Ele quer o teu coração. Ele quer entrar no teu coração. Quando fala naquele quarto, é você falar assim, Espírito Santo, entra nesse quarto. Eu coloquei aqui, Senhor, eu coloquei uma mesinha, eu coloquei uma cama, eu coloquei aqui uma lamparina, mas mova as coisas de lugar se o Senhor quer mover. O importante é que o Senhor habite aqui, que o Senhor esteja aqui. O Senhor sim, Pai, o Senhor vinha aqui em Sunem, o Senhor vinha aqui na Viva, o Senhor vinha na minha casa, o Senhor passava às vezes, e eu notava às vezes a Tua presença, mas eu já não quero mais notar às vezes, eu quero que o Senhor fique, eu quero que o Senhor habite nessa casa. Entra, Senhor Jesus. Talvez, Senhor, eu coloquei ali um copo de água a mais, talvez eu coloquei uma caixinha a mais, talvez eu coloquei um guarda-roupa a mais, porque muitas vezes a gente quer substituir a presença com coisas materiais, que não está mal fazer as coisas bem, fazer um cenário bonito não está mal, fazer um som bonito não está mal, se vestir bem não está mal, adornar não está mal, mas isso não substitui a presença.
Porque às vezes a gente se baseia nisso. Pera, eu fiz isso aqui, serviço, né? A gente pode falar serviço. Eu me baseio nisso aqui, eu me baseio nisso aqui, eu me baseio nisso aqui. E a gente esquece da presença. Isso não pode substituir a presença. E às vezes nesse quarto que é o teu coração, a gente coloca muita coisa que atrapalha. E aí Jesus chega, vamos tirar isso aqui? Ah, não, vai tocar aí, Jesus? Aí não. Não toca aí não, Jesus. Aí essa ferida aí é minha, e só minha, não toca não. Não toca não. Aí você entra na casa do Senhor ferido e sai ferido, sendo que isso aqui é um hospital divino. Isso aqui é um hospital divino, você sabia? Mas eu estou te falando hoje, isso aqui é um hospital divino, porque aqui se prega a palavra de Deus, e a palavra cura, mais que um hospital, com morfina e o que seja. Na palavra tem poder. O que a gente não pode é sair doente e sair doente. Entrar doente e sair doente. A culpa é do pastor? A culpa é do pastor Rodrigo? A culpa é minha? Não, a culpa é tua. Porque você não se posiciona, e você vê o fogo e foge dele. Mas eu estou aqui hoje assim, falando a palavra para você, por quê? Porque eu não te amo? Não, porque eu amo a tua casa, eu amo a tua vida, e eu quero que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Mas aquela mulher entendeu que Eliseu era um homem de Deus. Ela entendeu que Eliseu é um homem de Deus, falou, não, essa presença tem que estar aqui. Essa presença tem que estar aqui. Nós temos que ter o quarto, temos que ter uma habitação. E nesse quarto, Jesus quer entrar, que é o teu coração. Jesus não quer outra coisa. É muito importante tudo, gente. Dizimar, ofertar, vir na igreja, vir na casa do Senhor, limpar, servir, cantar, louvar, tudo é importante. Mas o principal é que o teu coração seja do proprietário dos proprietários, que seja de Jesus. E Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar. E às vezes são anos que estamos vivendo nesse engano. Às vezes são anos. A gente fala, não, mas é aquele que começou ontem, é aquele que nem te conhece, é aquele que tem 2 anos. Às vezes tem pessoas de 30 anos no Evangelho e ainda não entregou esse quarto para Jesus. Segue que nem no começo que Eliseu passava na casa dela, mas ainda não habita, não mora naquele quarto, não tem um quarto preparado para ele. Às vezes 30 anos, 20 anos, e Jesus quer dar um basta nisso. Jesus quer que você viva as promessas dele, que você viva no centro da vontade dele, que ele possa entrar nesse quarto. Jesus, entra nesse quarto, tem que pegar essa mesa, joga fora essa mesa, joga fora essa cadeira, limpa, Senhor, mas faça a tua vontade, mova todas as coisas de lugar, mas deixa da tua maneira, porque se ficar da maneira dele, ele vai habitar e ele vai estar ali. Ele vai estar ali, tudo será novo, tudo será transformado. E quando ela faz isso, a presença do Senhor estava ali. Vamos seguir lendo, por favor, a partir do 4:9. E ela disse ao seu marido, tenho observado que este sempre nos visita, é um santo homem de Deus. Pode seguir? Construamos, não, a gente já leu isso aí, pode passar. Desculpa. Pode passar? Aí. Então disse ao seu servo Geazi, chama a sunamita. E ele a chamou, e ela foi até ele. Segue. Eliseu mandou Geazi dizer, tu tens feito muito por nós, o que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para que se interceda por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse, que faremos então para ela? Geazi respondeu, ela não tem filho e o seu marido é velho. Segue. Então ele disse, chama, e ele a chamou, e ela foi até a porta. Eliseu disse, nesta época do ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Até aí. Ou seja, quando teve a presença, quando deixou de passar o homem de Deus, quando ele habitou naquele lugar, ele não poderia, em uma refeição qualquer ali falando, né? Porque eu acredito que já fazia tempo que ele comia, que ele já conhecia ela, ele poderia ter falado, o que eu posso fazer por você? Mas quando ela preparou o quarto, quando ela percebeu, quando ela recebeu a revelação que ele era o homem de Deus, quando ela realmente deu conta que ele era o homem de Deus,
Aí ele falou: o que queres que faça por ti? Está entendendo? Fala, Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Quando a presença vai passando, você vai sentindo as faíscas, você vai sentindo. Mas quando a presença está, Jesus fala: o que quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus todo, mas todo poderoso. Esse é o Deus que a gente serve. Você não serve um Deus de gesso. Você não serve um Deus de plástico, de pau. Você serve um Deus poderoso. Mas Ele só vai operar se Ele está dentro. Se você o convida e pega a chave desse quarto e fala: tá aqui, ó, entra nele, faça morada e faça o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Se quiser derrubar as paredes, derruba, mas faça. Mas enquanto a gente querer que a presença esteja e as coisas sejam do nosso jeito, não vai acontecer nada. Você só vai se fadigar, cansar, tristeza e querer desistir. Mas você fala: meu Deus, mas eu vou na casa do Senhor, eu penso no Senhor o dia todo, falo com o Senhor o dia todo, e parece que nada está acontecendo. Será que Ele está nesse quarto realmente? Será que você já abriu a porta desse quarto para Ele entrar e falar assim: o que quer que eu faça? Porque a Bíblia, ela não é um livro de historinha, de contos. Ela é um livro que tudo que está nela, eu creio por fé, que tudo nela que passou é real, eu creio. O que o Espírito Santo nos convida a cada dia é crer por fé, que tudo que está aqui, você não é obrigado a crer, mas eu creio por fé. Jesus não me obriga a crer, mas Ele fala: se você quer crer, você pode crer, por fé. Eu creio que tudo que está aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, de A a Z, tudo que está aqui na Bíblia, eu creio 150%, que tudo que está aqui foi real e pode acontecer hoje, e acontece hoje, na vida daqueles que crê. E você vê, quando a presença teve, Ele pergunta: o que queres que eu faça? Poderia ter perguntado na refeição, ali comendo aí uma feijoada, aquele arroz gostoso, frango não, porque o meu pastor não come, uma boa carne. Não poderia ter perguntado, mas não, só quando a presença esteve. E o que a gente está fazendo para atrair a presença de Deus nas nossas vidas? A gente está fugindo do fogo? A gente vai: é um fogo, mas parece um fogo estranho. Se é o fogo do Espírito, pula dentro, deixa queimar. E quando queimar, vai queimar tudo que não presta, tudo que não é de Deus vai queimar. Talvez aqueles velhos costumes nossos da infância, que veio de família, vai ser queimado, porque não presta, porque não soma. Nós temos que nos lançar a esse fogo santo, para que possa queimar, arder. Imagine Jesus perguntando para você: o que você quer que eu faça? Imagina, gente, Jesus te perguntando: o que você quer que eu faça? Ele tem o poder de fazer. Pode seguir, por favor? Acho que é 13, né? Não, 13, 18. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai. E disse: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Pode seguir? Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leva a sua mãe. Ele o pegou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até ao meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos seus servos e uma das jumentas para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrar hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Pode parar um pouquinho, por favor. Recebe a promessa, que não se gerava vida naquela casa. Mas depois que a presença esteve lá, gerou vida. Ele não tinha filho, disse que o marido era velho, já era de idade avançada. E gera vida com a presença. E depois, essa bênção vem, e ela perde o filho, e o filho morre. Mas olha que algo interessante. Só quem sabe dessa dor sabe o que é isso. Mas ela
fala pro marido dela, o filho morto naquele quarto. Ela fala pro marido, tudo vai estar bem. Porque a presença estava ali. Por mais que o coração dela estava ali moído, gente, moído. Talvez ela queria bradar, ela queria gritar aos quatro cantos. Por quê? Mas a presença estava. Mesmo no meio da dor, a presença estava. E ela fala para o marido dela, vai estar tudo bem. Pode seguir, por favor. Então ela mandou selar a jumenta, disse ao seu servo, conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ela a viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela, pergunta-lhe se está tudo bem. Como está teu marido? Como está o teu filho? E ela, pode parar aí, respondeu, vai tudo bem. Ela vai até o Monte Carmelo, que é onde estava Eliseu. Monte Carmelo, tantas histórias passou naquele lugar, gente. Tantas coisas poderosas passou naquele monte. E ali estava Eliseu, e ela vai aonde estava o homem de Deus. E vem Geazi, que era o servo de Eliseu, e pergunta, está tudo bem? Olha o que ela fala, vai bem, está tudo bem. A presença ainda seguia com ela. Ela estava indo no Monte Carmelo, onde estava o homem de Deus. E ela fala, vai tudo bem, pode seguir. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa porque está angustiada, e o seu senhor encobriu de mim, e não me disse nada. Pode seguir? Então ela disse, por acaso pedi ao meu senhor algum filho, e não te disse, não me enganes? Pode seguir? Então ele disse a Geazi, arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles, e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Pode parar aí, tá? Então voltou, foi ao encontro de Eliseu, informou, o menino não despertou. Então, ou seja, ela recebe a promessa se cumpre sobre a vida dela. No momento a promessa já não está mais, mas ela segue. Porque a presença estava. E ela vai até o homem de Deus que estava no Monte Carmelo. Geazi para no caminho, fala, está tudo bem. Mas, se nós conhecemos um pouco a história de Eliseu, Eliseu foi servo de Elias. E o que ele pediu para Elias? A dupla porção, da unção dele. E ele recebeu. Então muitas vezes a gente tem que estar ligado, porque Deus te faz você andar com homens e mulheres de Deus que tem muita unção. E Deus quer que você aprenda com isso, para que você possa receber também o dobro que está sobre ela. Porque se você olhar, Eliseu estava ligado, como fala o jovem, né? Ligadaço. Os movimentos que Jesus fazia através de Elias. E ele se ligou. Só que ele chegou lá, não ressuscitou não. Eliseu, não ressuscitou não. Como se nada. E ele andava no lado de Eliseu. Geazi andava no lado de Eliseu e via os milagres que Deus fazia através da vida dele. Nós temos andado no lado de homens e de mulheres de Deus e vendo os milagres que Deus está fazendo. Estamos vendo a manifestação da glória de Deus, dos milagres de Deus. E aí quando é a tua vez de falar, não, o pastor Rodrigo fez, eu posso fazer também, porque o que está sobre ele está sobre mim, porque eu ando com ele, eu estou pegado com ele, a unção que está sobre ele, eu toco, porque vai acontecer, porque não é sobre ele, é sobre o que está sobre ele. O pastor tem unção, eu pego sobre o pastor porque tem unção sobre ele, não é ele, é o que está sobre ele. Porque não se trata de nós, se trata dele. Então Geazi não estava ligado, ele viu os milagres que Eliseu, que como Deus usou Eliseu para fazer os milagres, e foi lá, cajado, esse cajado aqui, talvez dá um choque aqui, não, Eliseu, não aconteceu nada, segue por favor. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre a sua cama.
Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele, até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado ao outro, voltou a subir, se encurvou sobre ele. Então o menino, pode parar aí, espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia. Ou seja, Giese foi na frente, não estava, tanto que quando ele viu a sunamita, ele perguntou, falou: Senhor, tá tudo legal lá, tá tudo ok. Mas só que Eliseu, que era o homem de Deus, falou: não está tudo legal ali, não está tudo legal. E quando Eliseu chega naquele lugar, porque ali já estava a presença, lembra? O menino estava no quarto, a presença estava. Olha a diferença de quando a presença está e quando está dentro da vontade do Senhor. Eliseu entra naquele lugar e fala: não, Senhor, o Senhor vai ressuscitar. Eu vou me colocar na frente dele, eu vou fazer o que seja, Senhor Jesus. Eu vou fazer o que seja. Deus, eu vou me colocar a mão sobre a mão, cara sobre a cara, a boca sobre a coisa. Eu vou fazer o que seja, mas eu vou atrair vida nesse lugar. Eu vou trazer a presença de Deus nesse lugar. Eu vou me mover. Disse que ele se colocou em cima, andava para o lado do outro e falava: Senhor, o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor vai fazer dentro da tua vontade, que é perfeita e agradável. Você quer ser quem nesse cenário? Quem a gente quer ser? Geazi? Você chega lá, olha, um problema aqui, a Bíblia fala que Deus resolve. A Bíblia fala que Deus resolve. Matrimônio arrebentado, a Bíblia fala que resolve. Filho fora dos caminhos, a Bíblia fala que resolve. Outro está doente, está quase morrendo, a Bíblia fala que ressuscita. Matrimônio está quebrado, mas vai ser restaurado em nome de Jesus, porque a palavra tem poder, a palavra é poderosa para isso. Ali não tem vida, vai ressuscitar, porque tem vida. A enfermidade, a doença está ali, vai haver cura, porque Jesus é a cura. Você tem 2 opções, queridos: ou você olha a Bíblia como Giese, ou você olha ela como Eliseu, e vive ela como Eliseu, na presença do Senhor. Porque se você vive na presença, tudo transforma e tudo acontece, não da maneira que você quer, mas da maneira que o Senhor quer e Ele tem preparado para você. Porque a palavra diz que nenhum coração sondou, não chegou ao ouvido do homem, e nem olhos viram o que Deus tem preparado para a igreja dele aqui na terra, até a vinda dele. Porque o mais grande que o Senhor tem preparado para nós é a eternidade. Não vamos esquecer disso, porque o que Deus tem preparado para mim não é riqueza, não é o bom trabalho, não é a boa família, que maravilha que é. Mas o que Ele tem preparado para mim é a eternidade. O que nós temos que desejar é a eternidade. Então como que você quer seguir? Eu já não quero seguir mais como eu estava até ontem. Eu falei para Deus: chega. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus que abre porta e fecha portas. Eu sirvo um Deus que ressuscita. Eu sigo um Deus que Ele já não está cravado naquela cruz mais. Eu sigo um Deus que Ele já ressuscitou, que Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sigo um Deus poderoso. Eu não posso me limitar por território. Eu não posso me limitar pelas situações. Eu não posso me limitar pelos que meus olhos veem. Eu não posso me limitar pelo que a minha mente pensa. Eu tenho que estar guiado à palavra do Senhor. Eu tenho que estar guiado ao que o Espírito Santo diz de mim e sobre mim e o que eu sou nele. Porque em nós não há nada para oferecer. Em mim não há nada. Mas quando o Senhor olha em mim e você e vê Cristo, a misericórdia se desperta, o poder se desperta em mim e você, esse amor que vem dele desperta em mim e você. Mas temos que ter um encontro com a pessoa de Jesus e saber quem é Jesus. Eu não posso simplesmente andar no lado de Jesus e não saber quem é, porque fala lá na Bíblia que quando ele ressuscitou, não fala que os discípulos estavam no lado, andando. E aí ele vai lá, serve na Santa Cena, e um fala para o outro: seu coração não queimava quando ele falava? Seu coração não queimava quando ele falava? Seu coração não queima quando ele fala, não? Alabaxê. Que o teu coração volte a queimar quando ele fala ao teu ouvido, a tua casa, a tua família,
ao teu ministério, aos teus filhos. Se você nunca escutou essa voz doce e suave que vem dos céus, em nome de Jesus eu declaro que você vai escutar a voz dele em sonhos proféticos. Depende de você falar um basta, porque Jesus é um verdadeiro cavaleiro. Ele não vai entrar na tua casa, ele não vai entrar nesse quarto. Ele pode passar ali e comer com você um dia ou outro, porque ele é um cavaleiro. Ele não vai entrar naquele quarto se você não preparar esse quarto e falar para ele: entre e faça morada nesse quarto. Entre e faça o que você quiser, Senhor. Faça como queiras. Porque Mateus 6,6 fala do coração. Pode colocar, por favor? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que estás em segredo, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Talvez a gente pense que a nossa solução é uns, como se diz, como o crente fica falando dólar, né? Dólar não, aqui é libra. Talvez a gente pense que a nossa solução é as libras a mais na nossa conta, umas horas a mais de trabalho, um bom emprego. Queridos, o Espírito Santo me fracassou ao me vir e falou para mim: você depende da minha presença. A única coisa que a gente precisa é da presença de Jesus e nada mais. O que acontece? Daqui a pouco a gente apaga as luzes, fecha a porta, você vai para a tua casa. E espero que você não esqueça o que o Espírito Santo está falando. Talvez eu estou falando da minha maneira, não como deveria falar, talvez com o português correto para você entender melhor, mas é o Espírito Santo que vai ter que te convencer. Mas eu sei que eu não sou o único aqui que tenho passado por lutas. Mas Jesus fala: ter bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus fala isso. Jesus é o suficiente, gente. Jesus não é documento, não é dinheiro, não é trabalho, não. Jesus é o suficiente. E se a gente não entender isso, você vai ter um ótimo trabalho e você vai seguir na mesma, porque Jesus ainda não está sendo suficiente para você. Agora, quando a gente entende que Jesus é suficiente, meus queridos, por onde você passar, você vai sentir, vai notar a presença dele. Não há coisa melhor que estar na presença dele. Eu fico imaginando aqueles homens, aqueles discípulos que tiveram o privilégio de poder andar com Jesus dia e noite e contemplar os milagres de Jesus. E o anelo dele, o desejo dele. Só falta só mais uma horinha, né? Já deu os 45 minutos, já deu as 3h30, mas glória a Deus. O Espírito Santo já falou o que tinha que falar. Mas que nós possamos desejar a presença de Jesus, porque só ela basta. Porque se você passear na palavra de Deus, aonde Jesus passava, tudo era transformado. Só a presença. Agora imagine se ele senta com você, ceia com você, janta com você, almoça com você. E eu de coração, eu falo em nome de Jesus, por amor que eu tenho a essa igreja, cada um de vocês, e eu e minha casa amamos vocês, como eu sei que eu sou amado por vocês, eu e minha casa somos amados por vocês. A situação pode mudar, mas nós temos que olhar Cristo em tudo. Porque a gente não tem que esperar que as coisas estejam bem para a gente ver Cristo. A gente não pode esperar que as coisas estejam mal para a gente ir atrás de Cristo. Nós temos que entender que se as coisas estão mal ou bem, Ele é Cristo, Ele é Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre toda a situação. Deixa Cristo fazer. Porque muitas vezes a gente sai dessa porta e a gente... Alô, por fim, já não preciso mais me fantasiar de crente. Agora já posso viver meu mundo lá fora. O único que vai sofrer com isso é você. Deus quer que você seja 24/7, queimando na presença dEle. Que o fogo do Espírito possa queimar na tua vida. Que essa palavra possa queimar na tua vida. Naquele momento de alegria, lembra que Cristo é o suficiente. Mas também nos momentos de tristeza, lembre-se que Cristo é o suficiente. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar nesse quarto, queridos. Porque Ele vai transformar. Não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para a cruz. Porque ali foi onde tudo começou. Ali foi onde tudo começou. Ali foi onde começou o nosso relacionamento com Ele. Ali foi onde, que nem a pastora Inês falou,
o véu se rasgou. Hoje nós temos acesso. Através da palavra, através da fé. Não importa como você está. E aqui termino de verdade. Jesus fala, vinde a mim como estás. Não importa como que você está. Jesus quer que você venha a Ele como você está. Saltando, caído. Mas Jesus quer que você venha a Ele como está. Porque Ele vai transformar tuas lutas em alegria, em vitória. Ele quer enxugar tuas lágrimas. Jesus quer fazer isso. Ele só espera um sim. O que nós vamos fazer a respeito disso? Vamos falar um sim a Jesus? Não responda. Vamos falar um sim a Jesus com atitudes, com atos, com mudanças radicais. Porque Jesus quer transformar. Jesus quer fazer. Que Ele simplesmente não passe, mas que Ele faça moradia na tua casa e no teu coração, sobre os teus filhos, eu declaro, sobre o teu matrimônio, eu declaro, sobre toda a tua descendência, gerações e gerações e gerações e gerações, e que as gerações atrás seja quebrada, que maldições hereditárias seja quebrada em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que nessa noite toda a maldição hereditária caia por terra em nome de Jesus. Declaramos vida, 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 vida em abundância. Que Jesus seja o suficiente na tua vida. Que Jesus seja o suficiente sobre a tua descendência. Que Jesus seja o suficiente sobre o teu trabalho. Que Jesus seja o suficiente sobre a sua família. Espírito Santo, a tua palavra, Senhor Jesus, foi pregada, Pai. Talvez não foi pregada como o Senhor queria, Senhor Jesus. Mas eu lhe peço misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Para que os nossos olhos sejam abertos, nossos olhos espirituais sejam abertos, Pai. E nós possamos contemplar a realidade que há na luz da Tua palavra, Pai. Guarda a Tua igreja na palma das Tuas mãos, Pai. Eu declaro aqui, Senhor Jesus, famílias restauradas. Eu declaro aqui vidas, Senhor Jesus, transformadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Faça morada, Senhor Jesus, nos nossos lares. Que nós possamos preparar este quarto, Pai, para que o Senhor entre e faça morada. Não passe só, Senhor Jesus. Fique. Fique, Jesus. Em nome de Jesus. Este aplauso é para Ti, Espírito Santo. Aleluia. Aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Senhor, nós Te damos a honra e a glória em tudo e em todas as coisas. Pai, obrigado pela comunhão, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estiveram conosco nessa noite. Que o Senhor continue ministrando essa palavra, não somente agora, mas amanhã, no domingo, na segunda, na terça, até, Senhor, o próximo sábado. Que essa palavra venha a ser, Senhor, como um rio de água viva fluindo no nosso espírito, Senhor, passando por todas as áreas da nossa vida, trazendo vida, criando vida e vida em abundância. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada um aqui com uma semana extremamente abençoada, uma semana cheia da manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Uma semana repleta, ó Pai, de bênçãos sem medida. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre, dia após dia, dia e noite, noite e dia, na vida de cada um aqui neste lugar. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam duplamente sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias! Dá um abraço aí em 10 irmãos do Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.